Então vamos lá. Qual é o nome agora desse composto, né? Agora a gente tem todas as peças e a gente vai construir o nome dele. Agora é só juntar todas essas informações, tá bom? Então olha só. A gente identificou a cadeia principal, numerou, respeitando a regra de que os substituintes estão nos menores números, tá? Este exemplo já estava lá nos slides anteriores. Então tá aqui, numeração, fechou, passo 2 é a numeração. Identifica os substituintes, tá aqui, ó, CH3, qual que é o nome que tá lá na tabelinha? Metil 2 carbonos, aqui nesse substituinte, etil, e aqui é o propil. Beleza, dei o nome para eles. Agora a gente vai adicionar, para nomear, utilizando essa estrutura aqui, ó, esse esqueleto. Essa parte aqui é aquilo que vocês se referem, né, a essa cadeia principal aqui, que é o que vocês já aprenderam na videoaula passada. Então é como se não existissem essas ramificações e passa a ser um hidrocarboneto de cadeia normal, né? Então você vai usar qual que é o prefixo para 9 carbonos? Non. Infixo, né? Tem dupla ligação. Só ligação simples, an. Então aqui, ó, é nonano, né? Tá? Então isso que tá em amarelo, vocês já aprenderam na videoaula anterior. Então, que é referente nessa videoaula à cadeia carbônica principal. E daí, antes de tudo isso, você vai adicionar o número do carbono e o nome do substituinte. Nesse caso, nós temos 3 substituintes. Então, tu vai adicionar e 3 substituintes diferentes, né? Metil, etil e propil. Então, tu vai adicionar o número de um dos carbonos e o nome do substituinte, mais o número do outro carbono com o nome do substituinte que há neste carbono, e mais o número do outro carbono com o terceiro substituinte. Tu vai adicionar tudo isso, esse nome bem grandão, e unir ao que você já havia inicialmente feito para a cadeia carbônica principal. Para fazer essa parte aqui, ó, colocar o número dos carbonos e o nome dos substituintes, você deve considerar o nome deles, porque você vai colocar em ordem alfabética do nome do substituinte. Você não vai colocar em ordem do número de carbono. Ah, esse aqui está no carbono 2, esse no 4, esse no 6. Então, eu vou botar que é 2 metil, 4 etil, 6 propil. Não. A ordem é em função do nome do substituinte. Então, olha só, olhando só para o nome deles, metil, etil e propil, na ordem do alfabeto, a gente começa com etil, depois metil e depois propil, tá? Então, olha como é que vai ficar esse nome. 4 etil, que é o primeiro substituinte. Olha só, a gente já falou na aula passada. Separa número de letras por hífen, tá? E quando a gente vai separar número de outro número, é vírgula. Então tá, 4 hífen etil, fechou. Próximo, M, né? Não é próprio, metil. 2, então indica o número do carbono e em seguida qual que é o substituinte. Então, 2 metil, hífen, 6 propil. Então, até aqui, ó, até propil, você colocou todos os substituintes em ordem alfabética, indicou o número do carbono em que ele está ligado. Então, 4 etil significa que tem um etil ligado ao carbono 4. 2 metil, um metil ligado ao carbono 2. 6 propil, propil ligado ao carbono 6. E daí dá continuidade, colocando aquela parte que vocês já aprenderam. Então, o nome dele, como é que se fala? 4 etil, 2 metil, 6 propil, nonano, tá? Esse é o nome desse composto aqui, considerando todas as regras que nós aprendemos até agora. E se no lugar do propil houver mais um metil, olha só, se no lugar daqui, deste propil, tiver mais um metil igualzinho a esse, como é que fica? Olha só.
Se for dessa forma, agora a gente só tem etil e metil. Não mudou esses carbonos, né? Olha como é que vai ficar. 4 etil, continua o etil começando porque por causa da ordem alfabética. Agora nós temos 2 substituintes iguais, então a gente coloca ele no mesmo momento, olha só. Quais são os carbonos que está o metil, os 2 metil, né? Eles estão no carbono 2 e no carbono 6. Então olha como é que fica. 4 etil, 2,6 dimetil. Então a partir do momento que a gente coloca um número, vírgula outro, 2,6, eu já sei que tem duas coisas iguais ali, no 2 e no 6, tá? E daí eu indico com esse prefixo di para dizer que tem 2 metil nonano, tá bom? Então, quando tem substituintes iguais, você vai colocar no mesmo momento. Primeiro vai indicar os carbonos que eles estão ligados, separados por vírgula, né? E vai indicar dimetil, tá bom? E ainda, se houver uma dupla ligação entre os carbonos C7 e C8, ou seja, se tiver uma dupla ligação aqui, ó, você vai fazer esse exercício, você vai ter que reescrever toda essa estrutura e lembre-se de rever a numeração da cadeia principal, porque agora com uma dupla ligação neste carbono, vocês vão ver que a numeração dessa cadeia também vai precisar ser alterada. E, portanto, os teus substituintes estarão em números de carbonos diferentes. Atenção, algo que eu já falei na videoaula passada, né? E acabei de falar nos slides anteriores. Os números numa nomenclatura de composto orgânico é sempre separado por vírgula, tá? Números e letras sempre separados por hífen. Então, é um exemplo, 2,2 significa, né, 2,2, separando então números com vírgula, hífen dimetil. O que significa isso aqui? Só isso. Significa que eu tenho 2-metil, né? Então, eu tenho 2 substituintes CH3 com um carbono só, porém os dois estão no carbono 2 da minha cadeia carbônica, é isso que quer dizer. Última coisa, antes de trazer exercícios para vocês unirem tudo isso que foi falado, tá? Quando há duas ramificações com a mesma proximidade em relação às extremidades, então olha só, a gente tem essa extremidade aqui e logo aqui, né, 2 carbonos depois já tem uma ramificação. E a gente também tem uma extremidade aqui e 2 carbonos depois uma ramificação. Então, quando a gente tem duas ramificações com a mesma proximidade com relação às extremidades, nós iniciamos a numeração pela extremidade mais próxima do substituinte que será escrito primeiro em função da ordem alfabética. Então, quando a gente tem isso aqui, ó, beleza, vou começar a numerar em função da extremidade mais próxima da ramificação. Quando eu vejo, ops, não, peraí, mas eles estão na mesma distância. Qual que eu escolho para começar a numerar? Eu vou começar, o carbono 1 vai ser aquele que vai estar mais próximo do substituinte que chega antes na ordem no alfabeto. Então, esse é o etil e esse o metil. Então, eu vou começar a numerar, o 1 é mais próximo do etil e não do metil, tá? Qual que é o nome desse composto? 3, está no carbono 3. Etil, esse aqui, ó, extremidade com 2 carbonos, lembre-se dos carbonos negligenciados aqui, né, aqui representados dessa forma. Então, 3 etil, hífen, 5 metil, e isso aqui, cadeia carbônica principal, heptano.
3-etil, 5-metilheptano. Então, aqui está um resumo, tá? Um passo a passo para vocês, para auxiliá-los, né, a realizar. Então, o que que a gente faz primeiro? Define a cadeia principal, a partir daquelas regras, tá? Maior número de carbonos, incluir a insaturação, apresentar o maior número de ramificações, você vê o que que tem na sua estrutura. Definiu a cadeia carbônica, numere novamente, levando em consideração, está mais próximo da insaturação, está mais próximo dos substituintes. Identifique e nomeie essas ramificações, é etil, é metil, é propil, onde é que elas estão, ali você já sabe em qual carbono está. E daí você vai unir tudo isso e nomear o composto, lembrando, em ordem alfabética de nome de substituinte, não é em ordem crescente do número de carbono. E aí, tudo isso aqui vocês já sabem. Alguns exemplos que vocês vão ver depois, com calma. Exemplos de o que, como é e como não é. O que é correto, o que é incorreto, tá? Em função de muita coisa que a gente viu nessa videoaula. E exercícios para vocês praticarem. Todos com hidrocarbonetos ramificados, alguns com insaturações, outros não. Então, aqui, esses 4, eu quero que vocês deem o nome oficial, seguindo as regras da IUPAC. Todas essas regras que eu apresentei para vocês são regras da IUPAC, né, regras universais. E aqui, para esses outros 5, você vai, a partir do nome, fornecer uma estrutura para cada um deles.